Na última sexta-feira, lembra que eu falei pra você? Mané Garrincha. Você pode, por favor, pausar aí? Não, por gentileza. Tá pausado. Não, é difícil. Eu parei de ver futebol em 2011. Eu falo de mim aqui... A torcida que a gente falou. Movimento, são eles amarelo aí. São eles, né? Isso. É inacreditável, hein? Estou sendo irônico aqui, mas tudo bem. Eu coloco minha trajetória como exemplo aqui, mas acho que eu tenho até direito de fazer isso, né? Eu não vejo futebol desde 2011. 2011 foi o ano que eu decidi, falei, chega, não vou mais ver futebol. Continuei acompanhando o Juventus, era o que eu via de futebol. Em 2017, quando acabou o campeonato do Juventus, eu falei, chega. Já no meio do campeonato, eu já falei, esse aqui vai ser o último, não dá mais. E parei. Então, quando eu vejo essas cenas assim, é chocante. É um negócio chocante no verdadeiro sentido da palavra mesmo. Choca, é um negócio que bate assim como uma onda, né? Como jogar uma água gelada na cara de manhã, assim, dá aquele choque, né, cara? Essa menininha aí vestida, pegando a bola, os árbitros entrando, essa entrada teatral do futebol. Olha, são tantos elementos, então eu vou até pedir para você, pode despausar, porque são tantos elementos que para falar, deu uma travadinha aí. Agora vai, vamos embora. E o uniforme da Colômbia, né, que apareceu aí. Não, agora que eu vou pausar. O uniforme da Colômbia é um negócio... Você vê que o uniforme do juiz e da Colômbia tem as mesmas cores? Eles são as mesmas cores, ainda tem essa questão, né? Essa coisa mais esquisita. Genial, né? Vamos lá, vamos soltar aqui. Não, e são cores que não deveriam ser as mesmas, porque a Colômbia não deveria estar com laranja e preto, né? Alguém me explica aí, porque é Adidas, pelo que eu vi, é Adidas. Adidas vai falar que é o preto do café da Colômbia, então, o laranja de Cartagena, o laranja não sei da onde, e assim vai, entendeu? E assim vai, olha lá. Olha, pra mim, esse jogo, isso aí que eu tô vendo, o que eu vou falar aqui vai sair ao vivo, né, pro pessoal assistir. Isso aí já não é futebol. Isso aí já não é futebol. Porque já tá faltando um ataque mais incisivo, entendeu? Agora, tudo bem, a partir daí, ó, vamos ver. Olha lá, tocou, tabelou. O pênalti agora, você não no começo do jogo. No começo, olha lá a bola errada, tá vendo? Um passe errado, tá vendo? Um passe errado. Olha lá o centroavante ali. O volante vem buscar na área. O lançamento do Rafinha aí. O Vini Júnior sai na área e pum! Pênalti. Chamaram o VAR para, né? Identificar se foi pênalti. Não, dá uma pausazinha, desculpa. É um videogame, gente. Isso é um videogame. Por isso que os caras da Globo narram. É um videogame, que coisa linda. Eles são o Satanás da Bíblia. Eles são meias verdades, né? Não são meias verdades? Eles não falam mentiras. Por isso que eles vencem. Eles não falam mentiras, eles falam meias verdades. Que é um videogame, Que é lindo, é lindo do ponto de vista de uma pintura. Vamos pintar um quadro com um pincel. Não é mais bonito do ponto de vista de futebol. Isso aqui, ó. Futebol, que nem é isso aqui, que isso aqui é bolinha pequena, né? Futebol. Não, só um pouquinho. A jogada inteira é um videogame, entendeu? Eu assisti, nós vamos trazer esse jogo daqui a algumas semanas, esse São Paulo e Corinthians de 88, que colocaram no YouTube recentemente. Eu vou deixar como dica da semana aqui. Manda o link, depois a gente bota aqui na... Sim, mais pra frente, umas semanas mais pra frente, nós vamos falar desse jogo. Como hoje nós vamos falar do Brasil e Argentina de 91 e tal. Com 1 minuto e meio, o Ronaldão ele dá uma entrada no Everton. Quem é dos anos 80 lembra do Everton, que jogou no São Paulo e tal. E depois nessa época estava no Corinthians. Quer dizer, o Ronaldão dá uma levantada no Everton. E o Everton já cai, já levanta na hora, não pede falta. A bola foi para lateral, já pega, bate o lateral. Quer dizer, a virilidade, aquilo que eu falo, né? É o novo futebol, isso é um videogame. Esse primeiro lance aí me parece literalmente um videogame. Sabe aquele videogame? Era gostoso jogar o videogame, né? Mas é um videogame, então você vai. Se você souber apertar o botão no lugar certo, você sai do oponente, que é tudo eletrônico, é um bonequinho. Você tem que saber dar a volta, então que nem jogar um jogo do Mario Bros. Você tinha que pular no lugar certo, dar a cabeçadinha lá, pegar o coração, pegar a moedinha. É jogar um jogo de videogame, é o futebol de hoje. E a própria entrada do jogador da Colômbia é uma entrada grotesca. Eles não sabem, eles destruíram a mentalidade das pessoas. Antes mesmo de falar de jogadores de futebol, eles destruíram a mentalidade das pessoas nessas últimas décadas do mundo. O mundo está de pernas pro ar, é o portal dos maias. Eu vou falar toda semana, é o portal dos maias. 2012, nós passamos pelo portal.
Entendeu? Então o zagueiro não sabe nem chegar, ele nem precisava ter feito esse pênalti, porque também, por isso que eu falo, quem é esse Vini Júnior, sabe? O Vini Júnior conseguiu um pênalti pro Brasil, pênalti? Nossa senhora, o Marcelo de Jean marcando esse lance aí, ele dá só uma pisada na bola assim, ia sair jogando, sabe? Não fez nada demais, estava passando pelo lado dele, quer dizer, pra mim é um outro jogo, é o que o Leão falou, que é outra, eu tô antecipando várias coisas que nós vamos trazer nas outras semanas, mas nós vamos ter que mostrar o vídeo do Leão falando, que foi uma frase impactante, pra mim já não é mais futebol, é um outro esporte com bola de futebol, e essas frases todas, graças a Deus, papai, elas corroboram aquilo que eu falo há anos. Eu já falei essa frase há anos. Pode mudar o nome do esporte, já é outro esporte. Isso aí é outro esporte já. Não é mais futebol, é outro jogo. É parecido com futebol. Mas a alma é outra alma. Eu tô já falando muito, né? 1 minuto de 10 minutos aí, eu vou ficar falando aí. Vambora. Não, mas eu vou tentar falar menos. Olha lá, aí faz cara de craque, olha lá pra câmera, fica falando palavrão, eu sou, sabe? O famoso eu sou. Eles adoram falar o eu sou, né? Ainda lá, ó a chegada do cara. Olha, um estabanado, não sabe mais chegar. Olha lá, ainda fica com os braços levantados assim, eu não fiz nada. Lógico que você fez, foi errado na bola. Foi totalmente errado na bola lá. Foi totalmente errado na bola. Entendeu? Eu falava isso na época dos podcasts, falava que sai de gol e pênalti agora é uma grandiosidade. Eu já falei aqui, né, acho que na outra semana, que a Copa da Rússia eu tava no auge da minha vida com a mãe da minha filha aí. Parou? Paradinha, né? E eu praticamente ignorei a Copa da Rússia, eu não vi a Copa da Rússia passar. E quando meu irmão chegou para mim e falou, a França ganhou da Croácia 4-2. E o futebol moderno, ele teve as suas fases. Eu falava no podcast, falava, não se faz mais gol em mata-mata de Copa do Mundo. As Copas de 2010 e 14 deixaram claro isso. E quando chegava o mata-mata, eles afinavam. Eles não fazem mais nada. Eu acho que o futebol, ele é orgânico também, apesar de ser muito plástico, né? Ele ainda é um pouco orgânico. E ele vai corrigindo as suas próprias falhas, mas não de uma maneira sadia. Corrigindo, limpando a sujeira para baixo do tapete, sabe como é que é, né? Conserta aqui, mas desconserta ali. Então eu falei pro meu irmão, foi 4-2 França e Croácia, final da Copa de 2018, então teve pelo menos um gol de pênalti. Ele falou, teve um gol de pênalti. Eu falei, é lógico, mas tem que ter um gol de pênalti hoje em dia. Que jogo hoje que não tem um gol de pênalti? Na Copa do Catar, essa horrorosa Copa do Catar, afinal acho que teve 2 gols de pênalti, eu acho que foram 2 gols, eu acho, pelo menos um foi de pênalti. É uma loucura, né? É uma loucura. Cara, essa loucura. Aliás, posso falar uma coisa? Dá à vontade. Eu sou um cara que eu chuto umas matemáticas meio de doidão, assim, né? Vocês já perceberam. Eu desde adolescente que eu costumo falar trocentos, eu falo trocentos. Mas eu acho que de 2000 pra cá, uns 90% das faltas que eu vi serem marcadas nos jogos de futebol, eu não concordo com 90% das faltas. Nenhum, estou falando sério, tô falando bem sério. Olha lá o gol dos caras. Gol da conta. Eu não tô nem vendo, né, gente? Eu vou peço desculpa, eu tô aqui divagando aqui. Vai falando. Eu nem vi o gol, mas eu não me importo. Vai ter o replay. Eu não me importo. Olha lá, a falha do jogador. Antes aí. Tá vendo? Não, você tá vendo o efeito 7-1? Não, é o efeito 7-1 esse gol. Pausa aí de novo, faz favor. Vai ter que pausar muito. É o efeito 7-1 esse gol. É o Davi Luiz. É mais um filho de Davi Luiz. Aliás, tem essa coisa do 7-1. Claramente, eles foram tratando de limpar a imagem de todos os participantes do 7-1. Você reparou isso nos últimos 10 anos pra cá? Sim. Como eles fizeram questão de limpar a imagem. Não é questão de falar assim, não, se o Marcelo ganhou uma Libertadores, ele fez por merecer. Então, não, mas não é isso, cara. O Zico, quando perdeu aquele pênalti contra a França em 86, quase mataram o Zico. E era o Zico. Quase mataram o Zico, entendeu? E ele perdeu um pênalti em 86, jogando futebol de 86, sabe, em 1986, jogando futebol de verdade, não foi aquela pouca vergonha que foi o 7-1, porque o 7-1, não adianta falar do 7-1 de 1950, do Brasil e Suécia, não adianta falar das semifinais de 30, que as 2 semifinais de 30 foram 6-1, né, então já é um placar histórico na Copa do Mundo, esse 6-1, 7-1, mas ali foi uma coisa única, né, e eles limparam o nome dos caras do 7-1, mas é isso, você vê o efeito do 7-1, por que eles limparam o nome dos caras? Para isso, para esse zagueiro, como você viu a falha do zagueiro? É o volante, Joeliton. Zagueiro, volante. Grotesca a falha, porque não é nem dividida. Por isso que eu falo que isso é um jogo de condomínio. Para mim, o futebol hoje é um futebol de condomínio. Seleção brasileira, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, a Champions League, Campeonato Alemão, Italiano, Inglês.
Tudo. É jogo de condomínio. O cara parece um paspalho de condomínio, perdendo a bola na entrada da área do Brasil. Sabe quando o Dunga ia perder a bola desse jeito? Desse jeito? O Dunga perder a bola desse jeito? Vai, segue aí, Gil, faz favor. Segue esse show de horrores. Esse show de... Aí o cara domina, ninguém chega, chuta. Olha lá, o cara ainda pisa na bola igual futebol de salão. Se na frente do Márcio, se um cara pisasse na bola igual futebol de salão, o Márcio levantava o cara, dava no meio. Eu não legitimo o futebol moderno, cara. Eu já parei, eu tô em outro mundo. Isso aí pra mim não existe. O que eu tô vendo pra mim aí é campeonato de xadrez búlgaro. Pra mim o campeonato de xadrez da Bulgária, isso aí pra mim é... Acho que eu me interesso mais pelo campeonato de xadrez da Bulgária, até, sinceramente. Acho que eu me... Não dá, olha lá, vamos ver. Segundo tempo já? Segundo tempo, dominou bem, vamos ver. Dominou bem, vamos ver. Chutou. O goleiro pegou. O zagueiro deu de bicicleta. Vini Júnior. O Vini Júnior, amigo. Vai pro Real Madrid, joga muito. Dá vontade até de pedir para você pausar para fazer algum comentário. Não, esse lance é o seguinte, né? Você vê, teve uma luta ali, ele lutou, a bola pererecou e tal, mas esses lances também, eles são grotescos, cara. Os caras, eles meio que, eles não têm mais... É a inteligência artificial. Lembra que eu falei? Que eu falei, pergunta aí do feitiço do Santos. Ele não soube. Então eu dei um checkmate na meta aí. Ela não soube falar sobre o feitiço do Santos. Esses jogadores atuais, esse Vini Júnior, inclusive nesse lance, parece que eles não têm a loucura. A palavra acho que é loucura, Gil. Eles não têm uma dose de loucura em campo. Talvez porque sejam todos milionários, cara. De fato. Aliás, nós fizemos uma pausa justo com ele de 4 aí. Parece que ele é um milionário de 4 mesmo, assim, brincando na piscina dele, assim, cheirando um pó, sei lá, fazendo o quê. Não, que Deus perdoe. Tô falando que ele usa isso, assim. Mas tá entendendo? Eles são todos milionários, cara. Eles não explodem, eles não precisam mais desse momento da loucura em que você fazia um algo a mais, né? O que é esse momento da loucura? É aquele gol do Viola na final de 93 contra o Palmeiras, que ele imita o porco no jogo Sim. de ida, no primeiro jogo da final que o Corinthians ganhou de 1-0. Quer dizer, a bola veio alta, ele se jogou, o pé dele veio nessa altura aqui para ele fazer o gol, cara. Sabe qual jogador hoje, atacante hoje? Vini Júnior, inclusive, que não é atacante, mas é homem-gol, é homem de fazer gol. Sabe quando que o Vini Júnior ia pular na bola daquele jeito hoje numa bola? Quer dizer, hoje até é capaz que eles pulem, porque a bola vai demorar 3 vezes mais para chegar, não vai ter zagueiro em cima, né? Com todos os requintes, as diferenças do que foi o lance do Viola em 93, com certeza o zagueiro devia estar em cima, quer dizer, com o pau quebrando dentro da área e o cara ainda faz um gol daquele. Hoje é capaz de ter um gol desse, porque hoje é tudo acrobático, tem espaço. Hoje nós vamos ver o vídeo do Zico daqui a pouco, ele falando sobre o espaço, né? Então, esse lance aí era pra ter uma explosão, cara. Era pra ter, ou ele cavar um pênalti. Agarra a camisa, o Pelé ensinou isso. O Pelé ensinou como é que se ganhava pênalti. Você agarra primeiro a camisa do zagueiro. Agarra você primeiro, zagueiro. Ele vai te agarrar de volta. Quando ele te agarrar de volta, você se joga, cara. Pô, cara. Eles não têm. Eles vão indo e aí vai aparecendo um videogame os lances. Mesmo esses lances mais emocionantes, que a bola perereca na área e bate em um. Tal. Lamentável, cara. Obrigado, Gil. Então, bora. Ficou de 4 aí o Vini Júnior. Levanta, meu. Levanta logo. Olha lá, Colômbia. É lance de ataque da Colômbia, é isso? O cara da Colômbia chutou, eu fiquei meio perdido. O cara da Colômbia chutou daquele jeito a bola ali pra fazer o gol. Você viu como ele chutou a bola? Você percebeu o que ele fez? É condomínio. É a Copa do Catar. Isso aí é eliminatória. Olha lá o que ele fez. Olha o que ele fez pra fazer o gol. Olha o que ele fez com a bola. Eu tô igual o Neto aqui, vou virar o Neto. Brincadeira! É o Zé Ruela, esse colombiano. Olha o que esse cara fez com a bola. Era só dar uma... Foi igual o Thierry. Foi uma bola parecida com o Thierry em 2006. Era só dar uma chapada na bola, botava lá no canto, ele levantou a bola. Quer dizer, é um bando de paspalho que tá jogando bola. Olha lá, falando de paspalho, a saída de jogo do Brasil, olha lá. Não pode faltar um lance grotesco de saída de jogo com o goleiro. Hoje, pra ter emoção,
Vai valer a pena os R$150 do ingresso. R$250 do ingresso. Agora o gol, ele perdeu o gol. Ele não chuta, Não chuta, não faz nada. Tá de lado. Porque eles não explodem mais. É a loucura. É o momento da loucura. Eles não têm mais o momento da loucura. Nesse momento é que ele recebe, podia ter chutado. Nossa, era só guardar, meu Deus do céu. Era só guardar, meu Pai do céu, amado do céu. É lamentável. E esse escudo do Brasil no meio do peito também desagrada, viu? Me desagrada isso, viu? Me desagrada. Sabe por que me desagrada? Porque nunca foi. Sempre foi do lado de cá. Então sempre foi aqui, então mantém aqui, por favor. Só os goleiros que tinham no meio. Isso, goleiro era legal no meio. Exato. Parabéns, Gil, você manja. Goleiro, né? Juventus tem uma foto legal do mão de onça, cara. Nossa, aquele lance do colombiano chutando a bola pra cima, eu não acredito até agora, cara. Sabe por quê? Quer dizer, ele tá usando uma camisa laranja, preta. Ele tá honrando o quê, o Valderrama? Vamos ver, vai chutar pra cima de novo, vamos ver. Nossa, o choque, né? Tem um choque. O goleiro. Com o zagueiro, né? Não preciso nem ver o replay aí. Os dois saíram de campo. Desacordou e tal. Aliás, você sabe que eu acho que eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que tá acontecendo cada vez mais isso no futebol. Não sei, cara. Porque eu tô parando de ver futebol também, mas os caras também, sabe? Mas agora a regra diz quando tem essas... Eu não gosto dessa coisa da regra diz, mas tudo bem, velho. Não, só pra explicar. Não, sim, eu sei. Quando tem o choque de cabeça... tem que parar imediatamente. O jogador não tem a opção de dizer que quer voltar. Posso te falar uma coisa sobre isso? Não, dá pausa aí que nós vamos falar algo sobre isso importante agora. Eu acho que eu anotei isso nas minhas anotações, então a gente provavelmente vai fazer um programa falando só sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Sou totalmente contra isso no futebol. E se alguém falar pra mim, então esse Touro é desses desmiolados, ele gosta de violência. Pô, eu gosto de violência, estou fazendo toda a minha ode contra a violência que vem das mídias. Não sou um cara violento, não. Mas quando eu fui ver uma prova de autódromo lá em Interlagos, quando eu tinha uns 15 anos, em 95, nós ficamos numa curva ali. E eu falei pro meu pai, pro meu irmão e pro meu primo, fomos em 4. Falei, cara, se der um acidente aqui, nós vamos tomar na cara aqui, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, estou usando esse exemplo de eu em Interlagos, é o seguinte, e também posso falar uma coisa até mais polêmica por causa da mídia, que para nós não é polêmica, é verdade. Nas brigas de torcida organizada, somente até mesmo nos anos 90, no auge, mesmo com bomba caseira que tava, morria quem queria. Nunca nenhum pai de família, de classe média, que não fazia parte de torcida organizada, morreu na história do futebol brasileiro. Não teve um torcedor. Se você pegar um, você me fala um. Não teve um. Todos os torcedores que morreram até hoje na história do futebol brasileiro é cara que tá na pegada, que tá lá pra matar ou morrer. Tô certo ou tô errado? Não teve nenhum. Não teve, Gil. Eu não lembro. Não teve. Todos eles estavam no pique. Então é isso. Se você joga futebol, eu tô fazendo todo esse enunciado para falar uma coisa importante. Se você joga futebol, você tem que saber que é provável que você vai ter que ficar com o teu tornozelo quebrado depois de uma dividida, vendo o contra-ataque do teu time, tomando um contra-ataque, tomando um gol, e você não tem que pedir para o árbitro parar o jogo por você. Isso que eu estou falando é o futebol de 1850, 1860, 1870, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1900. Olha quanto tempo, cara! Tradição é o nome disso. A tradição do jogador de futebol é essa, ele não chora. Vou citar de novo o Érico Veríssimo, ele escreve no livro dele. O futebol tem que manter, e ele escreveu isso antes do futebol moderno, então ele errou. Assim como o Darcy Ribeiro e eu, nós perdemos. Nós somos perdedores para os Illuminatis. Mas o futebol tem, ele escreveu na época, nesse tempo o futebol tem, não teve, não tem mais. O futebol tem que manter vigília para qualquer tipo de frescura. Essa é a frase que está no livro do Érico Veríssimo. Aí ele tece mais alguns comentários, mas eu lembro dessa frase. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se eu concordo com isso. Claro que num lance desse, um goleiro e um zagueiro, os dois bateram cabeça. É problema cerebral, ninguém sabe ainda que é problema cerebral. Estão caindo, bateram cabeça. É o goleiro, aí quando era o goleiro era outro papo, lembra disso? Sim. Quando era o goleiro, aí era o goleiro. Né? Mas quando era um jogador de linha, querido, você tava lá com o teu tornozelo estraçalhado e teu time tomando contra-ataque, já era, já olha pro banco, faz assim, ou se tá doendo demais que você não consegue nem fazer assim, vai chegar um médico, pronto, você vai ser tratado, vai ser saído de maca, vai ser aplaudido pelo estádio, o estádio vai te aplaudir, que você vai sair na maca, herói.
É isso o futebol. Eu não gosto dessa coisa não de sangue. O sangue tem a questão do HIV e tal, mas sabe, eu não gosto muito dessas coisas não. O jogador de futebol tem que aprender que é porrada. É o vídeo do Luxemburgo aí falando que o jogador brasileiro tem que voltar a ser criado jogando em cima de caco de vidro, de pedra, de buraco, de terrão. E é assim que se faz um verdadeiro jogador de futebol. Até porque jogar bola é pesado, né, Gil? Nós jogamos, né? Sim, como cansado. Jogamos toda semana, né? O pessoal não sabe, mas a gente joga um dia antes de gravar aqui. Toda segunda-feira a gente joga a bolinha lá. Ah, então não consigo me dar uma caneta, mas um deles. Não consegui dar caneta no Gil ontem. Tinha dado uma, aí fui dar a segunda, me empolguei. Aí o Gil tomou a bola e ainda saiu o gol, né? Ainda saiu o gol. Aí o pessoal ficou bravo comigo. Mas eu joguei bem ontem, graças a Deus. Vamos continuar nesse show de hoje. Tá acabando, né? Pelo que eu tô vendo, tá quase acabando, né? Nossa Senhora, Jesus. Quanto papo surge, hein? Tá vendo quanto papo surge vendo esse negócio aí? Nossa Senhora. Meu Deus amado. Vamos ver. Vini Júnior, né? Pela esquerda. Ele gosta de vir pela esquerda. E cuidado com esse negócio da esquerda, viu, Vini Júnior? Eu já vi o Ronaldinho Gaúcho e o Messi ficarem isolados lá, se escondendo na esquerda. E muito jogo importante. Cuidado com essa ponta esquerda, viu, Vini Júnior? Bate no peito e fala, eu vou decidir. Não sei se você faz isso. Não sei se ainda existe isso no futebol. É o clamor da torcida dos narradores para que ele figure como esse papel do cara que chama a bola e decida. O Caio Ribeiro falou isso no último jogo lá. Então, mas eu já não acredito mais nisso. E mesmo que ele decida, mesmo que aconteça de ele fazer um belo gol e decidir um jogo, eu já não legitimo, eu não dou valor. Porque a gente tá vendo os melhores momentos aqui, mas quando você assiste os 90 minutos, é um maltrato da bola tão grande, é um anti-futebol tão claro, que mesmo que ele faça um golaço aos 45 do segundo tempo, eu não... Foi quase isso. Não é golaço porque a bola desvia no zagueiro. Né? Desvia no zagueiro, né? Mas é um belo chute fora da área que ele resolve dar. O que eu falei, acho que já... Aí, ó. Aí já o outro. Resolve, bateu. Teve o famoso desvio, né? O zagueiro pega na bola ainda. Sim, nem é um chute espetacular, assim, ela nem entrou assim tão forte no ângulo. Assim. Talvez não desvia, não sabe, né? Já é um chute bem à la Messi 2010, chutinhos de curva modernos, sim. Mas enfim, independente do chute, eu falei, o chute, olha lá. Ô Gil, vou falar uma coisa importante aqui. O futebol moderno ainda... mas desviou bem, hein? Desviou pouco, não, mas desviou bem. Ia bem no meio do goleiro. Ele ia dar outro chute no meio do goleiro, que é o Messi na Copa da África em 2010. Ficou dando chute pro goleiro jogar para escanteio. A Copa inteira de 2010 o Messi ficou dando chute pro goleiro ficar dando para escanteio. Foi isso que o Messi fez. É isso aí, gente. Esse é o futebol. A chuteira azul do rapaz da Colômbia ali, você viu que lindo? O calção azul do Brasil e a chuteira azul do rapaz da Colômbia, legal, né? Com a camisa preta e laranja. E com a chuteira da cor do calção do adversário, lindo, espetacular. Mas as chuteiras brasileiras foi tudo laranja. E as chuteiras brasileiras laranja. Viu? Olha a festa do povo brasileiro. Brasília, estádio Mané Garrincha. Mané Garrincha, nossa, que lamentável estádio desse aí, uma coisa dessa chamar Mané Garrincha, meu Deus. Que antítese uma arena dessa chamar Mané Garrincha, meu Deus do céu.